Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Papai Hard. Espero que estejam com a internet bem estável, porque hoje é dia de resumão e não como eu aqui que estou sem internet. Camisa aqui da patroa, me deu de presente, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, resumão semanal todos os sábados. Na descrição eu coloco todos os tópicos para que você possa ir navegando ao longo das notícias e alguns vazamentos que nós temos por aqui. Deixo aqui também na descrição links afiliados de lojas parceiras do canal, caso você queira comprar algum hard ou PC Gamer. Clique nesses 3 links, faça suas compras aqui e assim estará muito me ajudando. Temos também nosso grupo de promoções do Telegram, somos quase 8.000 pessoas nesse momento, para que você não perca as promoções diárias que eu tenho soltado por lá. Rapidamente confira nossa propaganda e vamos começar com mais um resumão semanal. Pessoal, você sabe que a Nvidia anunciou as suas placas RTX 4000 na terça-feira e, curiosamente, a AMD na mesma terça-feira trouxe uma confirmação que eles irão falar sobre as RX 7000 no dia 3 de novembro. É incerto se eles vão lançar as placas ou anunciar as placas. Tem uma diferença ali do tempo que ela é mostrada até o tempo que ela chega efetivamente no mercado, mas nós já temos uma data, RX 7000 RDNA 3, 3 de novembro, ok? Coincide com a chegada das RTX 4080, que deverão chegar em novembro no mercado, enquanto que a 4090 chega antes em outubro. A AMD já confirmou que essas placas irão trazer 50% mais performance por watt consumido. Isso significa que ela pode oferecer um salto de performance de até 50%, mas é por watt, então depende da relação de consumo que ela está trazendo nessas placas. Ela pode estourar um pouco a tampa, subir um pouco o consumo, ou reduzir o consumo e manter um nível de performance interessante. Precisamos acompanhar para ver na prática como isso vai acontecer. As placas irão vir em 5 nanômetros em um chiplet, então a gente pode ter outros mecanismos ali dentro em 6 nanômetros, tal como a AMD tem feito com os Ryzen 7000. Falando aqui, pessoal, sobre um corte de preço, eu procurei uma informação um pouco mais oficial da AMD. Eu encontrei alguns portais falando sobre isso, mas até o presente momento ficou um pouco obscuro. A notícia que o Tech Power Up nos traz é que a AMD está fazendo um corte de preço de MSRP, mas a informação, pelo que eu pude apurar, pelo que eu entendi, eles observaram como está o preço da Newegg com as quedas naturais de mercado após o tempo de vida dessas placas, o próprio anúncio das Nvidia, mas ok, vamos considerar então que a AMD fez esse corte oficial, embora não encontrei isso no site deles. Caso eu esteja errado, me informe por favor. Então nós temos aqui, pessoal, diversas placas de vídeo que estão entrando com preços mais baixos. Eles listam aqui qual seria a concorrente de cada uma dessas placas, né, e qual é a performance por dólar ou performance por watt que elas têm. Aqui no site Digital Trends nós temos algo um pouco mais simples de entender. Então nós temos o preço MSRP antigo, MSRP é o valor sugerido para o lojista, e o novo MSRP. Então várias placas caíram, por exemplo, a 6950 XT para 949, a 6900 XT para 699. Olha essa redução de preço, cara, de 999 para 699, entre outras várias placas, algumas com quedas um pouco mais simples, como a 6800, a 6750 XT de 549 para 409 também teve uma queda bem agressiva, e aí vocês podem conferir o restante das informações. Paralela a isso, nós temos uma informação que a Nvidia, durante uma apresentação, de acordo com o Digital Trends, né, a fonte é essa, o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, falou sobre quedas de preço e que essas quedas são coisas do passado, tá? Então, enquanto nós estamos vendo aqui a AMD com preços reduzidos, a Nvidia está falando o oposto, tá? E ele cita essa mensagem foi falada por ele conforme nós vemos aqui no site, tá? E ele cita a questão do wafer de 12 polegadas
estar mais caro. Então esse wafer é aquela bolachona redonda que tem vários chips para que você possa dividir ali e implantar isso nas placas. Até eu estava acompanhando aqui o Alexandre Zibert da NVIDIA falando justamente sobre isso. Então é uma informação oficial. Tá? Então o que o Jensen está dizendo é que os preços não irão cair. E a gente estava acostumado com isso, mas isso não irá acontecer mais. É um pouco contraditório, vendo coisas assim, né? Ok. Vamos ver qual vai ser a resposta da AMD com as suas RX 7000. É um momento decisivo do mercado. Pessoal, que nós temos mais informações sobre as RTX 4000, tá certo? A NVIDIA confirmou oficialmente o tamanho do die dessas GPUs e a quantidade de transistores, que é insana, inclusive bem maior do que a gente tinha na geração passada. Isso porque agora essas GPUs Ada Lovelace são feitas em TSMC 4 nanômetros, 4N, que seria os 5 nanômetros, né? Conforme informações que nós temos aqui. Embora é até um pouco contraditório, porque tem lugares que eu encontro escrito 4 nanômetros mesmo, mas beleza, deixa para confirmar esse tipo de informação depois. O fato é que nós vemos o die size, que inclusive o AD102 ele está até um pouco menor que o da 3090 Ti, com muito mais transistores do que ela. Aqui nós temos, por exemplo, para fins de comparação, a 3090 Ti. Observe que ela é uma bolachona que... Observe que o tamanho é 628 milímetros quadrados, tá? E a quantidade de transistores em 28,3 bilhões em 8 nanômetros Samsung. Aqui nós temos então menos espaço com muito mais transistores, cara, tá? Essa aqui é a densidade. Com muito mais transistores, 76,3 bilhões, tá? Uma outra coisa que chama a atenção, pessoal, é a quantidade de L2 cache, cara. Olha só isso daqui, 3090 Ti, ela tem 6 MB de cache L2. E aqui você tem tipo um Infinity Cache da AMD, né, agora implementado por aqui. 96 MB, mesmo a D104, que tem aquela polêmica, era para ser 4070, não, é a 4080 de 12 e tal. Mesmo assim ela tem 48 MB, ela tem muito cache L2 disponível, o que talvez minimiza o fato de ser uma placa de 192 bits, né? Parece meio bizarro quando você olha, pô, uma placa 80 192 bits. Precisamos testar na prática depois para ver como ela se comporta. Pessoal, nós temos aqui a informação da Deepcool que está anunciando um kit upgrade para a M5. Ué, mas a M5 não tem a compatibilidade com os coolers da M4? Em tese sim, mas o que nós estamos vendo é as vésperas do lançamento do M5, né, está previsto para a semana que vem, conforme a própria AMD falou. Alguns fabricantes têm informado que certos coolers não são exatamente compatíveis, tá? E eles até explicam aqui, ó, existe uma diferença na altura do processador. A mesma coisa que acontecia com a LGA 1700. Tinha uma diferença na altura também. Então, em alguns coolers, devido a essa variação pequena, a Deepcool está oferecendo um kit upgrade. Não é só a Deepcool. Olha a Noctua também falando a mesma coisa. Ela fala que tem vários coolers que já são compatíveis, exceto alguns modelos aqui, ó, que vão precisar de um kit de atualização para o AM5. Ok? A Thermaltake está falando também a mesma coisa. Então, eles estão falando aqui que alguns coolers irão precisar de um kit de suporte para o AM5. Então, assim, existe a diferença do M4 para o M5, em tese seria tudo compatível, mas na prática o que nós estamos vendo é que talvez precise de um kit. Vamos aguardar os reviews, tá? Logo logo a gente vai ter os reviews aqui no canal e eu vou falar sobre isso também, sobre a questão de compatibilidade, como é que ficou essa questão. Pessoal, aqui nós temos um teste da 4090, ao que tudo indica ser uma placa Founders Edition, no game Cyberpunk 2077. E aqui nós temos as informações de desempenho que, dado o zoom, nós vemos aqui o frame rate 1% low, clock ali 2820, bem alta, a NVIDIA já falou sobre isso. O que chama atenção é a baixíssima temperatura, cara. Aqui a gente está vendo
49 graus, a notícia informa ali na casa dos 55, que seria uma coisa muito baixa para uma placa que tem um TDP alto como essa, né? O TGP, que é o Total Graphics Power, estimado ali em 450 watts. Claro que a gente não sabe como é que foi rodado, se eventualmente a placa estava com as fãs em 100%, enfim, o sistema de refrigeração estava, né, local ali, estava bem mais ajustado. Precisamos aguardar testes, mas é algo que foi jogado aqui na tela, tá? Aqui nós temos até uma informação extra que o Power Draw foi significativamente reduzido, tá? Então, por conta do DLSS 3, no modo qualidade, o consumo da placa caiu de 461 para 348, tá? E isso talvez explica parte desse baixo consumo de energia, tá bom? Continuando a falar sobre NVIDIA, um outro fator que talvez explique um pouco dessa temperatura, tá? É o fato da placa ser um tijolão, cara. Olha isso daqui. A espessura dessa 4090 Founders Edition é assustadora, cara. Olha o tamanho desta placa, ok? Aqui nós vemos um pouco do detalhe. A NVIDIA alega ter escolhido essas fãs em particular, elas produzem 20% mais airflow em relação às fãs da 3090 Ti originalmente, falam sobre design aqui. E a parte do PCB, que parece aquele PCB que foi mordido, foi comido aqui um pedaço dele, mas é a forma como eles fazem para ter essa passagem de ar lateral aqui, justamente por isso ter uma outra fã na parte de trás. E na parte técnica, o conector Gen 5, 12 mais 4, 23 fases, sendo 20 para a GPU e 3 para a memória, ok? Eles também falam sobre um design mais eficiente na entrega de energia, que nós temos a corrente mais estável. São coisas que precisarão ser testadas ao longo do tempo. Nós temos aqui o resumo das especificações. Uma das coisas que eu até citei para vocês que chama atenção, além dos preços, o fato de você ter o AV1 agora, tanto no encode quanto no decode, tá bom? Algo que a gente, por exemplo, não tinha por completo na geração 30. Um outro exemplo de placa gigante é a 4090 da Gigabyte. Eu vou demorar um tempo para se acostumar. Aqui nós estamos vendo o pai e o filho. Olha o tamanho. Cara, possivelmente nós temos aqui a maior 4090 no mercado, meu amigo. Vocês estão vendo isso daqui, ó. 2070 Super, 3090, ó, 3090 dá ouros, hein? Aí tem a Game OC 3090 Ti, já aumentou aqui. Olha isso, meu amigo. Ó, 1, 2, 3, 4. A placa é 4 slots. Olha a altura que ela pega no gabinete, cara. Insano, cara. Se você colocar essa placa sem um suporte vertical, seu slot PCI Express vai junto. Você colocou, já arranca teu slot PCI Express na hora. Brincadeiras à parte, pessoal. Se você for comprar uma placa dessa, tome cuidado. Olha o tamanho desse monstro aqui, cara. O negócio é um PC inteiro dentro de uma placa de vídeo. Pessoal, aqui nós temos a confirmação ainda falando sobre a NVIDIA, que o Jensen Huang confirmou que não há mais o suporte a NVLink. Foi dito ali que eles utilizaram esses recursos para outras áreas, então eles deixaram isso livre ali para utilizar. E também foi confirmado por que a NVIDIA não utilizou o PCI Express 5.0 e sim o 4.0. Observa que o conector de alimentação 5.0 é uma coisa, agora o slot PCI 5.0 é outra coisa completamente diferente, tá? O que ele fala aqui é que o PCI 4.0 provê uma largura de banda suficiente para o uso hoje em dia, então não foi necessário implementar o Gen 5 nessa geração de placas. E ele também cita o que eu falei para vocês, o largo frame buffer, que é a quantidade de VRAM muito alta, e o nível de L2 cache que está bem alto, que reduz a utilização da interface PCI Express, porque isso já é lidado internamente ali mesmo, tá bom? Nós temos aqui mais uma informação da 4090 e foi apurado que fisicamente o chip AD102 tem 18.432 CUDA cores, 568 Tensor Cores de quarta geração e 142 RT Cores. Mas espera aí, Lucas, a gente acabou de ver aqui que na verdade
essa 4090 está com menos especificações aqui. Tá? O que aconteceu? Ocorre que ela não é a placa mais rápida. A gente pode ter uma 4090 Ti. Então a Nvidia lançou essa placa com 16.384 CUDA cores dessa quantidade total. A mesma coisa, menos Tensor Cores, menos TMUs, menos RT Cores. É bem possível que a gente tenha uma placa 10% mais rápida, chamada de 4090 Ti, que também deve vir mais cara. Talvez uma gordurazinha que a Nvidia deixou caso a AMD lance uma placa interessante ali, de repente uma 7900X bem rápida, já tem uma gordurinha extra para queimar aqui, tá certo? Nós temos aqui, pessoal, uma informação que pode ser um pouco preocupante, especialmente para mim, que trabalha com essa área, que é ficar basicamente tirando e colocando placa, tirando e colocando processador. Foi reportado pela Zotac, tá, que o conector, observe que eles estão usando um adaptador de 12 para aqueles cabos convencionais de 8 pinos, certo? E que eventualmente você ficar conectando e desconectando teria um limite de 30 conexões e desconexões, tá? Isso pode ser encontrado na página deles e soa um pouco estranho, então quer dizer que eu não posso tirar isso aqui 30 vezes. Olha, não significa que vai estragar, mas eles estão dizendo isso. Depois foi apurado com mais profundidade e foi encontrado que o conector Molex, tá, aquele antigo Molex, também tem a conexão de 30 vezes. Ou seja, na prática, eles passam essa informação, mas não é exatamente algo que vai acontecer. Isso aqui foi lançado há 20 anos atrás. Eu lembro de ter situações com o slot PCI Express. Eu percebi que depois de umas 100 vezes ou 150 vezes o slot dava uns probleminhas, parava de reconhecer X16. Isso aconteceu com duas placas-mãe, porque os pinos ficavam meio abertos. Porque a hora que você coloca a placa de vídeo, ele abre os pinos assim para fazer o contato. Tanto você ficar colocando e tirando, ele não ficava tão legal. Então, assim, para o usuário final, que vai colocar a placa de vídeo, no máximo vai tirar uma vez ou outra para limpar, cara, isso aqui não vai afetar. Para mim, talvez. Eu estive conversando com o Alexandre Zibert, aqui o Paulo Batista falou sobre isso, eu fiz a réplica no Twitter, e o Alexandre Zibert citou que o adaptador de 12 pinos a 3080 já perdeu a conta da quantidade de vezes que foi encaixado em 2 anos. O Alexandre Zibert, para quem não sabe, ele é marketing técnico da Nvidia. Então o cara aqui é uma biblioteca humana, se ele falou, tá falado, tá bom? E pessoal, uma atualização sobre o caso da EVGA. Vocês sabem que a EVGA deixou de fabricar placas de vídeo para a Nvidia, era um parceiro muito grande, com uma participação muito alta lá nos Estados Unidos, ela era líder de venda nos Estados Unidos, o que é uma coisa assim, uau, meio chocante. E nós temos uma continuação. Para quem não sabe da história, eu já fiz um vídeo, vai estar aparecendo aqui. A continuação dessa história é sobre o Kingpin. Sabe aquele Vince Lucido que trabalhava na EVGA, que era responsável pelas Kingpin da EVGA, placas ultra high-end. Agora o Kingpin ficou meio que sem emprego, porque não vai ter placas de vídeo. E aí é possível que alguma grande marca, como uma Asus, uma Galaxy, pegue esse talento para fazer uma Kingpin ROG, sei lá, algum outro nome, né? Ele falou assim, ó, sou grato a todos os amigos da indústria, antigos colegas que entraram em contato, significa muito. E eu aprecio isso. A notícia não é bem recebida e lamento principalmente pelos fãs e pessoas que são apaixonados pela nossa marca e tudo que fizemos aqui ao longo dos anos na EVGA. Se o Kingpin deve continuar de uma forma ou de outra, tenho certeza que continuará. Talvez até recebemos contatos aí, hein? A comunidade de entusiastas de hardware ter sido ótima para mim. E o Jensen Huang respondeu, cara. Jensen da Nvidia, CEO, falou assim, você sabe, o Andrew, que é o CEO da EVGA, já queria encerrar os negócios. Ele queria fazer isso há alguns anos. Angel e EVGA são ótimos parceiros, estou triste em vê-lo sair do mercado, mas ele tem outros planos e está pensando nisso há vários anos. Então, eu acho que é isso. O mercado tem muitos grandes jogadores, players aqui, que seria a palavra mais certa, sem tradução, e será bem servido depois da EVGA. Mas sempre sentirei falta deles. Então meio que falou assim, olha, eu vou sentir falta, mas o mercado não vai sentir falta. Foi parecido com isso que ele falou, ao menos o que eu entendi.
Eles fazem parte da nossa história, enfim, é um grande amigo. Eu acho que era apenas a hora dele fazer uma outra coisa, tá? E aqui nós temos uma possível outra história, tá? Igor Slab fez um artigo editorial. Igor Walosek é um cara bem experiente nesse ramo, falando que a EVGA talvez teve outros problemas principais que não só aqueles atribuídos à NVIDIA, que é o lance do MSRP, das Founders Edition. Inclusive, Founders Edition, se vocês não lembram, as primeiras Founders, elas custavam mais caras que as placas dos parceiros. A NVIDIA colocava propositalmente $100 acima para não concorrer. Isso na série 10. Depois da série 20, o preço ficou o mesmo. Talvez começou um pouco a bronca a partir da série 20, tá? Agora, o que o Igor fala é sobre a questão de lucro. A EVGA não tinha fábrica. Ela terceirizava a fabricação, ela lidava com a engenharia e terceirizava essas coisas. Então a margem de lucro dela era de 5%, enquanto outros fabricantes, os do it yourself, aqueles que têm as suas próprias fábricas, uma Asus, uma Pallet, o lucro era de 10%, o dobro do lucro. Então isso talvez dificultava um pouco o negócio da EVGA, somado, tá, ao fato que a política de garantia da EVGA, que convenhamos, cara, era muito boa, né? Nível global, você mandava, os caras faziam e tal. Era economicamente ruim, falando do ponto de vista do fabricante. Então outros fabricantes não traziam coisas similares ao que a EVGA fazia, visando o consumidor, tá? Ok, temos mais um lado dessa história e talvez surjam mais alguns capítulos por aí ainda. Nós temos aqui, pessoal, uma 4090 de apenas $56, cara. O que aconteceu com essa placa? É uma placa de Lego. E até, diga-se de passagem, esse Lego tá meio caro, tá meio inflacionário também, você não acha, cara? Ô, $56 vai dar um dinheirinho bom, hein? Brincadeiras à parte, nós temos aqui então esse design, né, da Colorful, os fãs da Colorful. Eu não sei se você iria comprar uma placa dessa, cara. Comenta aqui, Lucas, eu vou comprar esse Lego aí porque eu vou sustentar, cara. Eu vou colocar esse Lego na minha estante. Pessoal, nós temos aqui o 7950X sendo comercializado na Europa e na China, tá? Antes da hora, obviamente eles têm o CPU, vocês estão vendo o CPU na mão dos caras aqui. E aqui estão os preços, né? €749, o 50X 1099, obviamente acima do preço que deveriam estar. Mas precisamos aguardar, é apenas um vazamento. Pessoal, nós temos aqui o 7950X que bateu recorde, inclusive eu estava lá presencialmente quando o recorde aconteceu, eu estava junto com a AMD, tá? E agora caiu o embargo para a gente falar sobre os overclocks e tá aqui, cara, os caras bateram overclock no Cinebench R20, no 23, no R15, no 7-zip, rodando em clocks bem altos, cara, 5.4, 5.5, temperaturas igualmente altas, elevadas, tá? Consumo de energia nas alturas, mas, cara, era recordes mundiais, os caras não estavam fazendo atividades comuns. Por que estava tão alta a temperatura? Porque isso aqui foi feito com um I1 cooler, um water cooler convencional, e não usando um sistema de refrigeração nitrogênio líquido, tá? E mesmo assim conseguiram bater recordes mundiais. Interessante, cara. Nós temos aqui o CEO da Intel, Pat Gelsinger, que se tornou o primeiro proprietário de uma ARC A770 Limited Edition, né? Então ele recebeu ali do Raja, aí ele até cita aqui, né, que teve uma surpresa. Olha, eu acho que agora o Raja vai ter que cuidar um pouco desses drivers, hein? Porque acho que deixar o chefe ali com um problema de driver não vai ser legal, hein, Raja? Tem que deixar o negócio mais redondinho aí. E aqui a continuação dessa notícia é o fato da gente já ter detalhes da parte interna dessa placa. Então nós vemos um pouco mais como ela tem RGBs controláveis, enfim, na parte de fora. Na parte de dentro, uma câmara de vapor interessante aqui, o radiador de alumínio, heat pipes. E aqui a gente vê então a parte de fora, os heat pipes, o bloco, a câmara de vapor, uma base plate OPCB compacto e o backplate que me parece de plástico. Parece o backplastic, não sei, posso estar enganado.
E aqui nós temos uma coisa meio estranha, né? Parece que só o Pat Gelsinger vai ter a placa mesmo, porque a Intel tinha prometido que ia ser até o Summer, né? O verão, e o verão acabou nos Estados Unidos. Cadê a placa? Não tem placa. Então é isso que eu tenho para falar hoje aqui. Agora, uma coisa que a Intel lançou foi o NUC 12 Entusiasta, que provavelmente é o mini PC mais poderoso do mundo. Observe como é esse mini PC utilizando o Core i7 de 12ª geração, mais uma Arc Graphics. Aqui nós temos a A770M, tá? Junto com o i7 12700H, um desempenho tem M2, tem Wi-Fi 6. O negócio é muito monstro. E olha só como é que é o tamanhozinho disso daqui, cara. Tá vendo aqui? Mínimo o tamanho. É um super ultra mini PC, bem interessante. Será que um dia eu vou ter chance de testar? Quem sabe pinta por aqui. Os preços, obviamente, não são muito convidativos. Se for por isso aqui, talvez chegue acima dos 10 mil reais tranquilamente aqui no mercado brasileiro. Pessoal, nós temos o design da caixa do 13900K, que me lembra um pouco o design das caixas anteriores, mas sem aquele detalhe em dourado que tinha na parte lateral e sem apenas um detalhe em um cromado, né, um cinza aqui. Era assim da geração anterior, vocês estão vendo? Agora mudou um pouquinho. Ok, é só a caixa do produto. Essa aqui é a caixa do Ryzen 9 que já foi divulgada antes. Aqui nós temos um outro teste do 7950X, agora que foi reportado, né, com nitrogênio líquido, de acordo aqui com WCCF Tech, e rodando clocks mais agressivos ainda, 7.247 MHz, e em um outro cenário rodando a 6.500, cara. Isso aqui é recorde mundial, o negócio é realmente muito monstruoso. Nós temos a MSI confirmando que as placas Z790 serão lançadas na semana que vem, dia 27, tá? Ou pelo menos anunciadas, né? Nós temos a imagem. Eles postaram, aqui nós temos o nome da placa, eles postaram no Twitter essa informação e adivinhe. Ó, já excluíram. Isso revela que era verdade. Pessoal, esse é o fim do resumão, espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Voltamos na semana que vem com muita coisa. Como vocês sabem, é lançamento de Ryzen 7000 confirmado pela AMD. Eu já testei aqui alguns desses CPUs, então aguarde os testes. Vai ter muito conteúdo sobre isso, tá bom? Valeu, falou, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!